Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Getúlio Luz, diretor e professor do seminário William Seymour. Estamos aqui no nosso podcast de número 2, onde falaremos sobre os assuntos mais importantes e também complexos da teologia cristã, que é sobre a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é a segunda matéria do curso básico em teologia do seminário William Seymour. Este assunto é tão complexo que Santo Agostinho imortalizou a seguinte frase: tente entendê-la e perderá a cabeça, tente negá-la e perderá a sua alma. A doutrina da Santíssima Trindade é uma daquelas doutrinas que julgamos ser capital para a fé cristã. Existem certos aspectos da teologia que trata ou que estão na esteira do aspecto secundário, mas quanto à doutrina da Santíssima Trindade, ela é capital, ela é essencial, ela é basilar para a fé cristã. Até porque a teologia, a doutrina, a fé cristã está baseada no aspecto trinitariano ou na Santíssima Trindade. Não é um assunto tão fácil de se entender, mas que compete a nós aceitarmos a revelação disponível nas Escrituras. E se deixarmos as Escrituras falar por si mesma, veremos que existe sim embasamento trinitariano para sustentarmos a doutrina da Santíssima Trindade. É bem verdade que nós não temos aspectos teológicos como é conhecido nos dias de hoje, mas que os seus ensinamentos gerais se encontram em toda a Escritura, em ambos os testamentos, ainda que seja com o sujeito explícito ou que seja com o sujeito implícito, mas a verdade é que a Bíblia é um compêndio trinitariano. E nós não vamos encontrar o termo trindade nas Escrituras, pois é um termo teológico e não um termo bíblico. Bíblico é o ensino, é a doutrina, é o que a Bíblia diz sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, a nomenclatura, ela é mais um aspecto teológico que nós, ou a teologia, acredita a dois personagens centrais. Primeiro, na língua latina, Tertuliano, segundo, terceiro século, bispo de Cartago, foi quem nomeou essa unidade composta de Deus de Trindade. Tertuliano é o responsável, na língua latina, a chamar essa unidade composta de Deus de Santíssima Trindade. Já na língua grega, nós temos Teófilo de Antioquia, que usou o termo triais para se referir à Trindade. Enquanto que no aspecto etimológico, Tertuliano utiliza-se do termo trinitas em latim, Teófilo de Antioquia utiliza do termo grego trias, mas com o mesmo significado, se referindo à Santíssima Trindade. A palavra Trindade quer dizer três em um, e quando se refere a Deus, significa um único Deus subsistente em três pessoas. Teologicamente, podemos dizer, conforme diz o dicionário teológico, que a Santíssima Trindade é uma doutrina bíblica, segundo a qual a divindade, embora una em sua essência, subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas são iguais na substância e nos atributos absolutos, metafísicos e morais. Essa definição você vai encontrar no Dicionário Teológico da CPAD, edição de 1996,
na página 349. Logo, podemos dizer que as Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta de três pessoas distintas, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se trata de três deuses independentes, são três pessoas, mas um só Deus. Isso significa dizer que quando nós falamos de Trindade, nós não estamos falando de três divindades separadas, de três deuses separados. Até porque o Pai não é um Deus, o Filho não é um Deus e o Espírito Santo não é um Deus. Pelo contrário, as três pessoas é Deus e três pessoas totalmente diferentes no sentido de autonomia, pois o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Mas quanto à divindade, os três são Deus. Os três têm a mesma divindade em poder e glória. E é importante que quando nós utilizamos a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a própria Bíblia nos ensina, a partir do Senhor Jesus, na grande comissão, quando ele ordenou aos seus discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é importante que saibamos que essa expressão ou essa sequência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não se trata de hierarquia, não se trata de importância, mas podemos dizer se trata de aspectos ontológicos quanto às pessoas da Trindade envolvida, aspecto dispensacional e aspecto didático. Berkoff disse que há uma certa ordem na Trindade ontológica quanto à subsistência pessoal. O Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira. Mal é preciso dizer que essa ordem não pertence a nenhuma prioridade de tempo ou de dignidade essencial, mas somente a ordem lógica de derivação lógica. Ainda Brunelli, corroborando o que Berkoff disse, quanto à sequência em nome do Pai, do Filho e do Espírito, deixando claro que não existe uma hierarquia, o teólogo pentecostal Walter Brunelli diz que não há um pódio na esfera divina que permita estabelecer uma distinção entre o primeiro, o segundo e o terceiro, considerando que há somente um Deus em três pessoas, a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Todavia, para efeito didático, bem como pelo uso da fala, é comum dizer-se Pai, Filho e Espírito Santo quando se faz referências às pessoas da Santíssima Trindade. Tanto Berkoff como Brunelli e como todos os trinitarianos sustentam que essa ordem ontológica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não se refere à importância, mas a questões ontológicas de pessoas, como já foi dito, a questão dispensacional, a dispensação do Pai, do Filho e do Espírito, e a questões didáticas, para que possamos compreender como que trabalham essas pessoas da Santíssima Trindade. É bem verdade que muitos, além de negarem a doutrina da Santíssima Trindade, têm conceitos equivocados quanto a essa doutrina. Por exemplo, nós temos o triteísmo, que é a ideia de três deuses, logo, essa está totalmente condenada, porque nós não acreditamos que haja três deuses da Santíssima Trindade, pois o Pai não é um Deus, Jesus não é um Deus e o Espírito Santo não é um outro Deus. Não são três deuses separados, não são três divindades separadas. Logo, não é um triteísmo, que triteísmo é a ideia de três deuses. Temos também um conceito muito equivocado, que é o conceito do subordinacionismo,
que faz de Cristo homóios, ou um termo grego para indicar que Jesus é semelhante, mas não homógeos, que significa igual ao Pai. O subordinacionismo faz de Cristo homógeos, semelhante, mas não igual. E esse pensamento de subordinacionismo, como o nome já sugere, faz de Cristo um ser inferior ao Pai, o que vai contra a palavra de Deus, quando Jesus diz em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. E também temos um conceito errado quanto à doutrina da Santíssima Trindade, que é o modalismo, termo esse introduzido pelo historiador alemão Adolf Warnack, que em sua teologia modalista, também conhecida como sabelianismo, não faz distinção das pessoas da Santíssima Trindade. Antes sustenta que Deus utiliza faces diferentes. Uma hora a divindade utiliza a face do Pai, outra hora a divindade ou Deus utiliza-se da face do Filho, e uma outra hora a divindade utiliza-se da face do Espírito Santo. O grande problema do modalismo, do sabelianismo, é que não fazem distinção das pessoas, não reconhece que na Santíssima Trindade há uma divindade, um Deus, subsistindo, coexistindo em três pessoas distintas. E esses conceitos, ele sempre foi combatido pelos pais da igreja. Haja vista que muitos pais, eles se posicionaram favorável quanto à doutrina da Santíssima Trindade, como nós vemos no nosso capítulo de número 3, um breve relato do histórico, do desenvolvimento histórico teológico da doutrina da Santíssima Trindade. A despeito dos debates que contribuíram quanto à pessoa de Cristo, consequentemente, esses debates cristológicos também contribuíram para fundamentar teologicamente a doutrina da Santíssima Trindade, através de postulado de homens como o próprio Tertuliano, Hipólito, Atanásio, dentre outros. A história teológica registra homens que reconheceram a Santíssima Trindade e que tiveram um pensamento trinitariano conforme as Escrituras nos ensinam. Bom, podemos citar Clemente de Roma, Inácio, bispo de Antioquia da Síria, o apologista cristão no segundo século Atenágoras, o próprio Orígenes, que apesar de ser um teólogo, que nós temos que ter muito cuidado quando estudamos, que uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, mesmo assim o Orígenes ele tem uma certa contribuição, ainda que não seja uma contribuição tão maciça quando comparado com os outros teólogos, pois Orígenes tinha certas dificuldades quanto a reconhecimento pleno da Santíssima Trindade, quanto os outros pais que foram taxativos quanto à ortodoxia. Então, como por exemplo, quando compara-se Orígenes com Atanásio e principalmente com Santo Agostinho, percebemos que há uma diferença muito grande. Agostinho, por exemplo, escreveu uma grande obra composta de 15 livros sobre a Santíssima Trindade, que demorou 16 anos. Ele iniciou esse seu postulado trinitariano na sua juventude e terminou na sua velhice. E isso mostra que houve um amadurecimento quanto ao entendimento da Trindade, até porque não é um assunto tão fácil, se inicia pensando, raciocinando, refletindo de uma forma
e com o passar do tempo percebemos que as coisas vão amadurecendo. Talvez isso aconteceu com Santo Agostinho, o bispo de Hipona. Agora, conforme os postulados teológicos, no processo da elaboração ortodoxa da Trindade, foram os pais capadócios no Oriente que deram a fórmula final. Os pais capadócios são os irmãos Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, todos eles no quarto século. Segundo o teólogo Potiliche, foi Gregório de Nazianzo quem criou a fórmula final da doutrina da Trindade. É importante que se destaque que tanto Tertuliano como Teófilo de Antioquia, junto com os pais capadócios, o que eles têm em comum é a cooperação. Ou seja, os dois primeiros, Teófilo de Antioquia e Tertuliano, eles contribuíram com a nomeação, os pais capadócios com a sistematização da teologia da Trindade. Isto não significa que foram esses homens que criaram a doutrina da Santíssima Trindade. Pelo contrário, a Trindade ou a doutrina da Santíssima Trindade já existe, está na Bíblia. Eles apenas organizaram dois, Tertuliano e Teófilo, nomeando, e os pais capadócios, em especial Gregório de Nazianzo, sistematizando a doutrina. E houve dois concílios que se destacam quanto à ortodoxia da Santíssima Trindade, a saber, o Concílio de Nicéia em 325 e o Concílio de Constantinopla em 381. A despeito dos conceitos, dos pensamentos equivocados quanto à Santíssima Trindade, os pais deram a fórmula final da doutrina da Santíssima Trindade, conforme a Bíblia ensina. A Bíblia apresenta a Santíssima Trindade não com o nome Trindade, porque, como eu disse no início, se trata de um nome teológico, de um nome técnico, mas apresenta as pessoas da Santíssima Trindade nas Escrituras. Como, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 16 ao 17, no batismo de Jesus, fica muito claro que as três pessoas da Santíssima Trindade estão envolvidas de forma distinta. Jesus sendo batizado nas águas, o Espírito descendo em uma forma corpórea de uma pomba e o Pai falando. Observe que as três pessoas estão distintas. Jesus na água, o Espírito descendo e o Pai falando. Ainda na grande comissão, o próprio Jesus fez distinção das pessoas, quando ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que Jesus faz a distinção ontológica, dispensacional, didática das pessoas, e não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, ainda naquilo que conhecemos como a bênção apostólica em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Observe, outra vez, a distinção das pessoas. O Filho, a graça do Senhor Jesus Cristo, o Pai, o amor de Deus, e o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. É claro que as Escrituras não só têm essas referências, essas três referências que citamos quanto à Santíssima Trindade. Há outras, até no livro de Gênesis, no capítulo 1, é possível que ali já haja a menção da Santíssima Trindade, e em todas as Escrituras veremos quão distinto essas pessoas aparecem, mostrando que são três pessoas, mas em uma única divindade. Logo,
podemos dizer que a Santíssima Trindade é um mistério revelado que a Bíblia nos apresenta, que compete ao homem conhecer. É uma doutrina envolta de mistério, mas que é possível deixar as Escrituras falar por si mesma e acreditar naquilo ou na revelação que a Bíblia faz da Santíssima Trindade. Trindade não se trata de três deuses, mas sim de um Deus subsistindo em três pessoas distintas, e que essa doutrina é capital para a fé cristã. Eu sou o pastor Getúlio Luiz, professor e diretor do seminário William Seymour, e te aguardo nas nossas próximas aulas, querendo Deus.